Boa tarde a todos. É com o coração saltitante que a gente hoje comemora 3 anos do Florescer, junto com essa data maravilhosa de Maria Santíssima, o Círio Maria de Nazaré, e com todas as crianças do planeta. Aqueles que vêm para trazer um novo destino para a nossa Terra, para o nosso planeta Terra. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe todas as crianças e nos dê o destino, a intuição para protegê-las e guiá-las, que assim seja. Podemos começar com a parte. Boa tarde. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao Cristo Redentor, nossa Mãe Maria de Nazaré, a todas as crianças do planeta e as crianças que habitam dentro de nós, a quem pedimos acolhimento, que possamos acolher essa criança com muito amor. E elevando nossos pensamentos a Jesus, pedimos também aos nossos guias, nossos protetores, nossos orientadores, todos os guardiões, todos os espíritos de luz aqui presentes, que possam nos envolver com conhecimento, com sabedoria, com serenidade e discernimento, para podermos absorver da melhor forma possível os ensinamentos aqui que serão ministrados. E é com muita gratidão que damos início a mais uma tarde de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Gente, hoje nós vamos ler a lição 142, que se chama No Bem de Todos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não deixarei nem te desampararei. Está em Paulo, na carta aos Hebreus 13:5. Encarna-se e reencarna-se o espírito na terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo, que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a quota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados no céu se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho, que dignifica da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Ainda não se viu no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o universo? É a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão e nem lhe desprezemos a companhia. Gente, é muito interessante, né? Que ultimamente a gente tem falado muito sobre pessoas que estão indo embora do planeta, né? E já cumpriram a sua tarefa, já cumpriram os seus desígnios e eles estão voltando para a espiritualidade. E a gente, muitas vezes, né, as pessoas têm medo dessa palavra, né, que se chama morte. E a gente sabe que todos nós vamos passar por ela, né? Engraçado que a gente não tem medo da palavra renascer, né?
Você não fala com muita tristeza assim, você não sabe quem nasceu. Como? Eu não sei quem. Pois é. Sabe fulana de tal que estava esperando o nenê? Então, o nenê chegou. É assim que a gente fala? Ou a gente fala assim, gente, vocês não sabem quem chegou. Então, por que que a gente também não diz assim, quando alguém vai embora? Gente, vocês não sabem quem foi embora. A pessoa vai falar, coitada, tá gagá, né? Onde já se viu falar com essa alegria que fulana foi embora? Mas é o caminho de todos nós. Então, é como se aquela pessoa se libertasse, e isto é um bem para todos. Gente, a gente acompanhou um monte de pessoas velhinhas, né, que passaram aqui por momentos difíceis, né, de esclerose, de feridas, né, de sofrimentos de poder respirar, enfim, um monte de coisas que a gente falava assim, puxa vida, será que não chega? Então, isto de que ele fala, ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Então, quando perguntaram para o Pedro de Camargo, né, o Vinícius, o que se leva da vida? Ele respondeu, a vida que a gente leva. Então, se você leva uma vida de alegria, de servir, como ele diz, né? Confiemos trabalhando e caminhemos servindo, você vai ter um final feliz. E foram felizes para o resto da eternidade, não é assim quando para o filme, né? Olha, deu tudo certo. Os dois ficaram juntos e foram felizes para o resto da eternidade. Quer dizer, é mais ou menos assim, né? Que na verdade não é bem isso. Mas você faz o bem, você vai colher o bem. Você faz o menos bem, você vai colher o menos bem. Então, quando ele diz, não te deixarei nem te desampararei, é porque a gente tem que aprender a confiar nele, né? Então, se está difícil com ele, o que seria da nossa vida sem ele, né, pessoal? O que seria, né? Faltaria esperança, faltaria fé, confiança em Deus e no bem de todos. É para não somente para mim, é para bem de todos, né? Então, ele não está só me amparando, ele está amparando a todos. Acho tão bonito quando ele fala: o dono do pomar não comerá dos frutos, senão a cota compatível com os seus recursos do estômago. Lembrando, gente, que nós plantamos, né? E, na maioria das vezes, nós não vamos colher daquela árvore. A gente está plantando para alguém que vem depois, que a árvore já estiver mocinha e já dando frutos, alguém vai comer daquela árvore ou colher daquelas flores, né? E normalmente a gente fala assim, não vou plantar não, com a idade que eu tenho, eu não vou nem ver as flores. Vai ver, sim. Então, por onde a gente passar, a gente vai deixando esses rastros, né? De alegria, de flores, de perfume, de bons fluidos, porque aquele que vem logo após mim também vai recebê-los, né? É isso. E chega, já falei muito. Obrigada, dona Carmen. Essa lição é maravilhosa e se complementa divinamente. Está aberta a palavra, gente. Fala, Paty. E Carmen, eu vi uma frase bem legal ontem na internet que fala assim: viver preocupado é acreditar que Deus vai falhar. Incrível isso, né? É, é E uma realidade, né? não é? A gente viver preocupado é acreditar que Deus vai falhar com a gente. Na verdade, somos nós que falhamos o tempo todo, né? A falta de É que a gente, confiança. é que a gente não aceita aquilo que ele faz, né, Paty? Não é? É por isso que a gente fala isso. E ela congelou? Aqui tá, Congelou.
Para mim, tá normal. Tá ruim, tá ouvindo? Agora estamos. Tá, deixa eu ver aqui. Na verdade, acho que tá acabando a minha bateria. Qualquer coisa eu vou. Se eu sair é por causa disso, tá? Então, e essa parte de ter medo da morte, eu acredito que é até falta de conhecimento mesmo, né? Da visão, a gente tem uma visão muito curta do que pode vir, né? Se a gente teve Jesus aqui mostrando que a vida continua, a gente ainda não acredita nisso. Então, a gente tem que seguir as leis do amor, da fé, conhecimento, né? E para a gente poder se preparar até para essa morte. Na verdade, acho que a maioria tem mais medo de como vai morrer do que a própria morte em si, né? Acho que é mais ou menos isso, entendeu? E eu não vou falar muito não, que acho que vai acabar a bateria mesmo, gente. Me perdoa, nem prestei atenção nisso. Era isso. Obrigada, Paty. Imagina. Dizem que os que estão do outro lado para cá não querem vir. E os daqui também não têm desejo de voltar para lá. Mas como independe dos nossos desejos, né? A lei divina é justa e imutável é para todos, né? O nosso tempo aqui no planeta Terra tem um tempo definido, né? É por isso que para nós cabe, sim, entender a grandeza do tempo em nossa vida, aproveitar cada momento, né? E o título da lição de hoje fala assim, no bem de todos. Quer dizer, nos remete a falar assim, deixa de ser egoísta. Você não pode querer só para você as coisas boas, né? O amor é para todos, a bondade tem que ser para todos, né? O pão tem que ser para todos, a água fresca tem que ser para todos, né? A gente respeita, sim, a evolução de cada um, pessoas que conseguem transformar um talento em milhões e ajudam milhões, e outros que conseguem transformar um talento em milhões e guarda para si, né? Então, assim, no bem de todos, a gente não vai poder comer todos os frutos da jabuticabeira que tem no nosso quintal, né, Guadá? Divide como a Guadá dividiu, né? Divide, né? Então, eu acho que quando ele fala assim no bem de todos, é para a gente se abrir mesmo para a fraternidade, para se abrir para essa doação, lembrar que ele é de todos, é o pai de todos, né? Ele quer o nosso bem incondicional, e a frase que a Paty falou aí é muito certa. A nossa preocupação excessiva nas coisas materiais é porque a gente abandona de uma forma, de certa forma, o lado espiritual, né? Quando a gente se liga plenamente nos ensinamentos do Evangelho, que a gente tem essa fé, essa certeza que nos guia, tudo muda, tudo fica colorido para nós. A gente ganha força, a gente ganha sustentação, a gente olha a situação com um olhar amplo, como se o horizonte se abrisse para nós, né? Não que a gente vai deixar de ter a dor, a tristeza ou a aflição, mas a gente vai ter essa sustentação de que não estamos sós, né? Então, ele coloca assim, que o atacadista vai vestir uma roupa só, uma camisa só, né? Então, a gente não vive sem o outro, né? O pão na minha mesa passou por várias pessoas, desde o agricultor lá no seu sítio, né? O grão que cresceu ali sendo aguado, olhado por ele, o trigo, alguém que foi lá, colheu. Olha o trânsito do pão que chega até a nossa mesa, né? Por quantas mãos passaram, né? Então, a gente não vive só, né? A gente não consegue fazer uma primavera só de Joana. Tem que ser um florescer com muita gente, todo mundo fazendo a sua parte, se doando, né? O nosso verão é união mesmo. Então, essa lição nos remete a lembrar que não podemos segurar tudo para nós. Temos que dividir, temos que multiplicar, temos que espalhar, né? Essa energia que cada um de nós tem, esse amor, essa boa vontade, né?
Eu li o título, eu falei, Jesus, né? Que coisa linda, como se o sol está ali. Ninguém pensa no sol, mas ele nasce todo dia para todos. Desde os que estão ao relento, aos que estão na prisão, os que estão nas mansões, os que estão no casebre, né? É muito grandioso a gente pensar que, nesse exato momento, todos nós estamos respirando o ar, né? Todos, sem exceção. A gente não fica sem o ar, né? E eu desejo de coração que nós tenhamos o Cristo como nosso ar principal na nossa vida, nos guiando ali, nos dando todo o alicerce que a gente precisa para poder passar a nossa jornada nesses trilhos que levam à luz, né? A gente tem que ter essa certeza dentro da nossa vida e não temer nada. Não temer a fome, não temer a sede, não temer o frio. Né? Diz que São Francisco teve um momento muito difícil junto com o seu discípulo, né? Quase chegando no mosteiro, um frio poderoso, um inverno, e quando chega, o porteiro se nega a abrir a porta para ele. São Francisco, nesse momento, se jubila de alegria, porque naquele momento estava ele, o frio, sem agasalho, e a vida dele dependia totalmente de Deus, ele se entregou a Deus, né? Mas é claro que alguém do mosteiro abriu depois a porta para ele, né? Mas, assim, tem que confiar, porque naquele último segundo que você acha que tudo vai por água abaixo, tudo se transforma. E aí você vê a mão de Deus sobre cada um de nós, em nossa vida. Então, a gente não pode temer, não pode fugir, nós temos que ser persistentes. Quem mais quer falar? Guardar, o Ras, acho que o Ras quer falar, hein? Joana, eu penso que a questão em relação à avareza é no que é que a gente coloca a nossa fé. No que é que eu deposito a minha esperança. Eu confio no dinheiro, eu confio no ouro, na riqueza, ou eu confio na fonte criadora? Porque esse amor exacerbado pela riqueza, que é a expressão da avareza, parece-me o tema central dessa reflexão do mestre aqui, é vamos assim dizer, um desequilíbrio ou um depósito que vem ou que nasce do medo que nos afeta a todos, que nos experimentamos frágeis, que nos experimentamos diante de desafios muito grandes na vida, num mundo humano muitas vezes injusto, em que se você não tiver meios materiais para fazer frente a uma série de desafios em diferentes questões, você não participará do bem-estar que a sociedade moderna permite a quem dispõe deles. E às vezes trata-se de coisas justas, como uma saúde melhor, um tratamento médico melhor, trata-se de ter uma moradia digna, trata-se de ter o mínimo de tranquilidade, de tempo até de curtir a família. E aí eu acho que se mostra claramente essa diferença em quem eu deposito a minha confiança, ou no que eu confio. E aí a gente vê que grande parte da densidade que a gente vive hoje, ela se origina exatamente, ela é oriunda exatamente desse medo que alimenta uma grande quantidade de pessoas de ficarem fora dessa qualidade de vida que a modernidade promete. Ou que a sociedade faz a gente crer que a gente tem que ter. E muitas vezes, dentro do próprio cristianismo, a gente olha para os bens materiais com um certo desprezo, como se fossem maus. Não são bons nem maus.
na minha visão, na minha experiência. Eles nos permitem, muitas vezes, se nós temos, fazer um grande bem. Mas, ao mesmo tempo, também nos testam. Eu confio que eu vou ficar bem porque eu tenho condições materiais, ou eu confio que eu vou ficar bem porque eu tenho um pai, porque a fonte criadora cuida de mim. Seja como for, eu penso que essa é a questão para a gente pensar na nossa vida hoje. Obrigada, Raça. Sempre traz mais reflexão, e é isso que a gente quer, né? Tentar compreender, assim, cada lição que ele nos traz de forma tão clara, né? E para nos despertar realmente para as reflexões internas e tentar desenvolver isso na nossa rotina do dia a dia. Quem mais quer falar aí? Robert, guardar? Não está quietinho, seu Josemar. Bom, tá ligado ao som, não é? Seguinte, no índice, né, do geral, está marcado que é necessidade fantasiosa ou tesouro infrutífero, né? É aquele que está aqui na lição, né, no civil. Até agora, né, nem o Bill Gates envelhece, tem trilhões de reais guardados, e não leva nada. Se esse recurso não for direcionado para o bem, o Bill Gates fez uma instituição, né? Fez um instituto para ele, né? Para caridade. Largou a empresa e fez. E os outros, né? Quer dizer, sempre enquanto você amealha esses tesouros materiais que são temporários, né? Você tem que olhar para o outro lado, o outro lado da rua, né? Que tem gente precisando e eu em tesouro comigo, né? Tem que guardar o máximo com ele para o seu bem-estar e também direcionar parte desse valor para quem precisa, no caso do que fez, né? Então não há realmente, como diz aqui a lição, né? A lição que fala que não se viu o homem no mundo cercado de tesouros e frutíferos e se livrar tão somente por isso, das leis que regem o sofrimento, enfermidade, a velhice e, por fim, o desencarne. Não é isso? Então, esse pedacinho aqui é bastante sintético, né? De toda a lição, doutora Carmen, viu, pessoal? Tá? Então, está do ponto de vista. Obrigado, viu? Obrigada, Josemar. Guardar. Uma parte do texto que eu adorei, assim, ele fala que aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Aprender a contentar-nos com o que temos. Não sei se vocês já passaram, às vezes a gente espera alguma coisa e não dá certo. A gente tem algum momento que parece que as coisas dão erradas, mas, de repente, isso nos levou para um caminho, para uma escolha, para um aprendizado que nos faz evoluir muito mais. Então, realmente, nós temos que confiar, ele não nos deixa, não nos desampara. Até no momento que a gente pensa que não era bem isso que a gente estava esperando, de fato, era o que nós estávamos precisando. Eu gostei dessa parte, tinha que falar com vocês sobre isso. Obrigada, Guadá. É uma lição que mexe com a gente, sempre, né? E vai nos trazendo aí essa reflexão sobre o que realmente a gente precisa no dia a dia em termos materiais, né? Às vezes a gente substitui a busca ou a reforma interior por interesses externos, materiais, né? Porque a gente tem medo ou preguiça de mexer exatamente onde precisa ter o nosso dedinho, né?
Então, eu acho que às vezes a gente cria essas ilusões, né, de achar que nós vamos ser felizes se trocar um carro, você mudar de casa, você comprar bolsa de marca, seja lá o que for, né? A gente se ilude muito com algumas coisas que a gente sabe que não vai nos trazer, ou se não vai preencher o vazio que às vezes a gente permite que esteja dentro de nós, né? Essa insatisfação que às vezes a gente tem é a falta mesmo dessa fé, é a falta dessa reforma interior que a gente tem que fazer. Como a dona Carmen fala, todos os volta e meia, ela fala para a gente abrir os nossos pacotinhos aí para ver o que a gente precisa, o que a gente não precisa, né? Essa reforma interior mesmo, que é extremamente difícil de ser feita, porque ela tem que ser feita progressivamente, continuamente, uma vigilância constante, né? E a gente se engana, a gente às vezes fica muito tempo achando que o mais importante realmente são os valores externos, né? A busca por isso e por aquilo, quando dentro de nós está um vulcão ali pedindo, né? Esse acolhimento, esse amparo que a fé e o evangelho nos dá, né? Quando eu falo assim, eu quero dizer que o Cristo, não estou falando nem religião, porque eu falo que é o evangelho mesmo, compreender que o sol é para todos, né? Que a lei divina é para todos. Não vai ter exceções, não vai ter privilégios, né? Tudo é uma busca contínua, o encontro de nós conosco mesmo, né? E tentando encontrar o Cristo em nós, na nossa vida, dando um sentido para tudo que a gente faz, né? E sempre recebendo esse amparo da espiritualidade, da Mãe Maria, que hoje é a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, né? São várias Marias representando uma só, é a Mãe Maria, né? Então, a gente fica pensando, assim, nesse amparo maravilhoso de ter uma mãe que zela por todos os seus filhos, em todos os locais, onde quer que eles estejam. Que amor é esse que a gente tem que aprender, né? A transcender, não só ter esse amor só pelo filho que você gerou, ou o filho que você adotou. Esse amor tem que ir crescendo na proporção que você vai compreendendo o Cristo em sua vida e o Evangelho, né? Para a gente poder passar essa vibração, esse amor para todos, e sentir que a nossa imperfeição também existe no nosso irmão, a nossa vontade também existe no irmão, é uma busca contínua de tentar se unir a esse amor do todo, né, do um, né? Eu acho que quando a gente busca isso, a gente está numa luta interior grande, mas luminosa, porque ela vai te dando sentido em tudo que você faz e vai te guiando em tudo que você tem que passar. Então, eu acho que o bem tem que ser para todos, assim como a lei divina é para todos. Que a gente não queira privilégios que não mereçamos, né? Que a gente possa ter o Cristo, sim, em nossa vida, para que tudo faça sentido para nós. E nos guarde, nos sustente dentro da necessidade que cada um de nós tem. Eu falo demais, eu vou parar, porque senão Roberto pode falar um pouco, Robert. Essa lição é linda demais. Oi. Eu perguntei se ia falar um pouco, Robert. Não, nossa, muito lindo essa lição, muito lindo o que todo mundo falou, né? Engraçado, eu me remeti ontem para o cantinho, né? Tiveram duas citações ontem lá no cantinho que eu acho que tem tudo a ver com esse estudo de hoje. Uma das citações foi na sala de passe, na leitura do livro dentro da sala de passe, em que o final eram as palavras do Cristo, né? Negue-se a si mesmo, né? Para que você possa me seguir. Eu acho que ele fala para aquele jovem, né? Que tinha posses, e eu acho que esse jovem Miramês, né? E o Miramês está sempre nas leituras da Joana, né? Então, quando Cristo diz, negue-se
a si mesmo e siga-me, é aquela coisa, não é você se despojar de tudo que você tem e ficar na miséria. Não é isso. É como o Haas falou, a presença do bem material, como já disse Emmanuel, é a seiva que nutre a sociedade física. Então, é como você utiliza esses recursos. Então, você deve utilizar esses recursos para fazer o bem, né? E negar a si mesmo é começar a compreender quem você é, as mazelas que você tem, os erros que você comete, os desejos que você tem, que algumas vezes são inapropriados, calar o seu orgulho, o seu ego e buscar trabalhar a humildade, a caridade, a bondade, a fraternidade em você. Em pequenos atos, todos os dias um pouquinho, né? Às vezes a gente acha que a doutrina espírita, que a religião dos espíritos, que a mensagem do Cristo é para que a gente faça uma mudança súbita e radical no nosso modo de viver. E, na realidade, a religião dos espíritos, o reavivamento das palavras do Cristo, são para que nós possamos nos modificar, nos transformar, aceitar os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas e progressivamente fazer a reforma íntima em nós. E aí tem uma citação do Hamed que diz o seguinte, regenerados não são os mundos, regenerados são os espíritos que aprenderam a reconhecer os seus erros e trabalhar na sua transformação. E aí teve uma citação na psicografia de ontem, lá do Cantinho, em que o comunicante ele escreve uma coisa que me ficou dentro de mim. Ele faz uma referência às palavras do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí o benfeitor diz, o processo é o caminho, é a existência na nossa escola terrena e nos muitos mundos que já passamos, é o aprendizado. O processo é o caminho, um caminho que você segue seguindo as palavras do Cristo, quando ele nos diz, não peques mais. Não é o pecado material, mas é o pecado moral, o do sentimento, o da emoção, o da raiva, o do ódio. É para você transformar isso em amor, em fraternidade, em caridade, em bondade e paz. Esse é o processo. Esse é o caminho. E aí o benfeitor diz, a verdade é o despertar. O que é o despertar? É você reconhecer em si mesmo as suas próprias falhas, os seus erros, mas ao mesmo tempo reconhecer os seus acertos, a sua forma de trilhar o mundo. E aí, como disse a dona Carmen, a Joana, do que me serve ter 100 camisas se eu vou usar apenas uma por dia? Do que me serve ter 1000 pares de sapato se eu tenho apenas 2 pés que me guiam? Do que me vale ter tanto dinheiro guardado se eu não consigo ajudar um irmão? A verdade é o despertar. Essa verdade que a gente busca tanto quando lê o Cristo, e ele está dizendo para nós de uma maneira bem simples. A verdade é o despertar. Desperte para você e desperte para o mundo. Quando você faz isso, você deixa a inquietude do mundo lá fora.
E em vez de ter a inquietude do mundo dentro de você, você tem a serenidade. Quem sabe, e com toda certeza, controlando as inquietudes do mundo lá fora, nós não seremos serenistas. Como diria Herculano Pires, quando ele fala sobre o ser e a serenidade. Através do processo da caminhada e o despertar da verdade, nos tornarmos serenos, né? E não nos preocuparmos, como a Paty disse, com o mundo lá fora, simplesmente trabalharmos para sermos melhores, apesar de todas as dificuldades e de todos os obstáculos. E a vida? A vida é o infinito. É esse momento encarnatório que nós estamos vivendo e como a doutrina espírita, como a decodificação de Kardec nos leva a crer, a estudar e acreditar na vida futura. Muitas vezes, a gente esquece que, como espíritas, ao estudar a doutrina, o reavivamento do Evangelho do Cristo através da doutrina espírita, que as nossas grandes dificuldades de hoje serão compensadas na vida futura. Como disse o Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados aqueles que são simples de coração, né? E o final da história do capítulo de hoje, que é uma coisa que o Vanderlei, a dona Carmen e o Vanderlei falam com muita propriedade, mas o Vanderlei fala para nós sempre: Deus não desampara nenhum de seus filhos. Que coisa bela termos a oportunidade de encarnarmos diversas vezes, aprendendo a nos transformar e deixar que a matéria física não seja tão pesada para nós, mas alcançarmos progressivamente o despertar e o conhecimento da espiritualidade, da vida que é infinita, que é a vida do espírito, né? Que é isso que nós estudamos aqui, de uma maneira bem simples, sem aquela relação dos iniciados, das sociedades secretas. Não. O Espiritismo trouxe justamente isso, tornar simples a palavra do Cristo. Eis a grande beleza da religião dos espíritos que nós seguimos e da doutrina decodificada por Kardec. E, com tudo isso, termos a certeza que, apesar de todas as nossas dificuldades, Deus nunca nos abandona. Eu acho que isso fica tão belo, tão forte, tão luminoso, né? Que a gente acaba respirando rosas. Obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Muito obrigadinha. Podemos, dona Carmen, progredir aí as questões. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos fazer da 419 a 421. 419. Qual a razão por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu, e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Nosso espírito revela, assim, muitas vezes, a outros espíritos e a nossa revelia aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Quer dizer, durante o sono físico, a gente vai se comunicando com as pessoas e a gente descobre algumas coisas que
Nós achamos que somos nossas, né? Mas não são nossas, né? São os espíritos amigos que nos intuíram e há várias outras pessoas também. Por isso que quando alguém fala assim, você não vai acreditar, vou te dar uma ideia. Pois é, mas essa ideia já foi falada, já foi dada e já foi propagada, né? Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque poderá comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Há entre os espíritos afins uma comunicação de pensamentos permitindo que duas pessoas se vejam, se compreendam, sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Gente, isso a gente chama de afinidade, né? Então, os espíritos afins, eles muitas vezes não precisam verbalizar o que eles estão pensando. Eles se compreendem e eles se falam simplesmente pelo pensamento, né? Isso é afinidade espiritual. E é isso. É importante a gente parar para pensar, né? Quantas pessoas nós temos à nossa volta, quantos amigos, né? Que de repente a gente pensa uma coisa, vem a pessoa e diz assim: Carmen, sabe, eu estava pensando tal coisa. Eu falei, nossa, eu estava pensando exatamente nisso, né? Então, são os espíritos afins que vão recebendo esses recadinhos da espiritualidade e muitas vezes no mesmo instante que você também está nessa mesma sintonia, né? De receber aquilo também, que vai ser útil para algum trabalho, né, para alguma tarefa que você vai realizar, e isso vai ser em benefício de muita gente. E é isso, gente. Para a semana que vem, a gente pode fazer a 422 até a 24. E aí já fecha este item da letargia, catalepsia e morte aparente. Tudo bem? Pode ser? Então, tá bom. Então, para Certinho. a semana que vem, 422 a 424. Muito obrigada, gente. Um beijo a todos. Obrigada pela paciência. E até a semana que vem a gente está juntinho de novo. Por afinidade. Ou por amor também. Dora, O André não vai? Não. Então, acende aquela luz ali e apaga essa aqui. Tá ótimo. Adoro. Acho que a gente pode dar prosseguimento. A Elzinha não está, né? Que ela está com o seu lápis. Que aguardar pode fazer a ponte agora. Ô, Joana, eu só queria pedir licença, eu vou precisar sair, eu vou estar ligada aí em pensamento com vocês, mas hoje eu vou precisar sair. Tá bom, querida? Depois eu explico. Beijo para todas e bom trabalho para vocês. Deus abençoa. Que Nossa Senhora esteja presente, como sempre, conosco. Beijo para todos. Obrigada, Dora. Obrigada. Então, com Deus, todos. Amo vocês. amigos do Florescer, hoje, nesse dia tão especial, onde comemoramos tantos momentos bons, terceiro ano, o Sírio, Nossa Senhora Aparecida, as crianças, esses espíritos amigos, espíritos afins que nos protegem, tudo com a proteção do manto de Maria. Falamos tantas coisas boas hoje e só temos que pedir e vibrar em torno de Joana,
em torno dos amigos, espíritos afins, espíritos amigos que nos protegem, para que mais uma vez Joana nos brinde com a comunicação dos seus mentores e nos ensine e nos eleve um pouco mais. Com a graça de Deus. Boa tarde. Hoje é muita luz acompanhando vocês. Quando todos se unem com a mesma vibração. A luz é intensa. A gente sente. A gente se aquece. E vê a grandeza desse sentimento. Da verdade do Cristo em nós. Hoje, nossa Mãe Maria é lembrada com tanto carinho e fé, porque ela trabalha incessantemente pela terra, pelos seus filhos. Hoje, nós devemos agradecer do fundo do coração a oportunidade de estar juntos aqui, encarnados e desencarnados. E todos vocês que estão no planeta Terra. Agradeçam, irmãos, essa oportunidade de estar na escola terrena, a lei divina. É para todos nós. Não existe riqueza maior que o amor do Pai e da Mãe por nós. Nosso Criador nos ampara todo o tempo. A lição foi clara. Ele sempre estará conosco. O que tens? O renascer em Cristo é finalizar um ciclo que deveria ser comemorado. Mas nós ainda estamos longe de compreender este momento e a gente sofre ainda muito. Lá na frente, a volta ao Cristo, ao plano espiritual, será de tal forma, com tanta harmonia, com tanto amor e tanta gratidão, que não vai ter reclame, vai ter paz e gratidão. Hoje a Mãe Maria está aí, neste planeta, ajudando cada um de nós, nos amparando. Que dádiva! A Mãe do Cristo, ser nossa mãe, que está em nossas preces, quando a gente roga a ela a sustentação. Hoje, as crianças também, no planeta Terra. E aí eu pergunto, salvemos nossas crianças, educando-as como deve. Vamos abrir os olhos para que elas, sim, é o futuro do planeta Terra. Possamos sermos, cada um, aqui no plano e aí na Terra, protetores desses seres que vieram para transformar
a si próprios e ao planeta. Então, hoje, a gente lembra também dos pais e das mães que acolhem seus filhos, às vezes com tanta luta. Estas criaturas têm um amor dentro de si, mas precisa expandir para todos, não só para os filhos gerados, como já foi posto aqui. Então, hoje, como todos os dias, unam-se nessa vibração e na luta pela verdade da vida, pela verdade do Espírito, pela verdade que brota no coração daqueles que a procuram. Que possamos todos juntos ter toda a gratidão à nossa mãe. A nossa mãe Maria. E eu repito de novo, trabalha incessantemente pelo planeta Terra. Eu agradeço a todos por doarem de si e estarem todos reunidos aqui. Tem uma plateia grande aqui conosco, aprendendo e compartilhando. O coração se compraz nessa alegria pela vida, na sua essência, do zelo e do cuidado, servindo como o mestre nos ensinou. Obrigada a todos. E eu rogo, sim, a Mãe Maria, para que nos ampare em todos os nossos momentos. E que seu Filho Jesus esteja em nossos corações. Obrigada a vocês todos. E que este dia luminoso, de tanto amor, se estenda por todos os campos do universo, da pátria brasileira e todas as nações. Que a paz no Cristo esteja com vocês. E as bênçãos da Mãe Maria para todos. Que assim seja. Vamos retornando aqui, finalizando essa primeira etapa. Muito grata por todos vocês estarem aqui conosco. E passando agora a palavra para o Vanderlei, para que ele